Olá! A Organização Social Embaixadores da Prevenção tem como visão formar uma nova geração de pessoas que, por meio de escolhas e hábitos saudáveis, transformam o mundo em um lugar melhor. E para atingir esse objetivo, eles têm como princípio promover a formação integral do ser humano para que ele consiga ter escolhas conscientes e que preservem a vida. Hoje, no programa Espaço Aberto, nós vamos conhecer os detalhes desse trabalho e quais são as ações e os projetos que a ONG realiza para poder gerar essa transformação. Para isso, estão no nosso estúdio o presidente da entidade, o Youssef Zaiden Filho, e também a fundadora Sandra Maria Saad. Gente, obrigada pela presença. Sandra, eu começo com você. Você que é fundadora do Embaixadores da Prevenção. Em que momento você se viu mexendo com o assunto que é drogas, né? A gente está falando de prevenção, mas para quem está assistindo a gente poder entender, a gente está falando de prevenção de drogas. Em que momento você se viu mexendo com isso e pensou em criar uma entidade com esse nome, enfim, como que surgiu o Embaixadores da Prevenção? Eu gosto de falar que eu estou nas drogas desde quando eu nasci, sem nunca ter usado, né? Porque meus pais fundaram o Instituto Padre Haroldo há 39 anos atrás, que é exatamente a minha idade. E eu me envolvi com muitos dependentes químicos e tentei entender por que eles fazem uso de drogas. E a proposta dos embaixadores, quando começou há 3 anos atrás, era exatamente conseguir combater isso. Hoje já é muito maior, a nossa proposta não tem mais nada a ver com drogas, não é prevenir drogas, é prevenir qualquer tipo de vício, qualquer mal que hoje a sociedade moderna nos traz, né, e a gente aceita. Mas começou com todo o meu histórico com o Padre Haroldo, né, tendo durante tanto tempo visto tantas pessoas se acabarem por causa das drogas. Quando você fala que se viu perguntando o que leva as pessoas a usarem drogas, qual foi a conclusão que você chegou? Quais são os maiores motivos que levam hoje as pessoas a usarem as drogas? Eu acho de verdade que as drogas sempre vão bater na gente. Por exemplo, eu fui convidada muito cedo a fazer uso de drogas, me convidaram. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim muito forte que me fez falar não. Eu acho que quando você toma uma decisão, tem alguma coisa muito forte dentro de você que te faz falar sim ou não para aquele negócio. E hoje é exatamente isso que os embaixadores querem tratar. É como a gente consegue formar o ser humano de maneira integral, através das suas virtudes, para que ele consiga falar não para os vícios, né? Então hoje deixou de ser só droga. Então essa é a ideia, como a gente desenvolver o ser humano integral através das suas próprias virtudes. É algo que está dentro deles, que a gente não compra, que não se vende, mas que está dentro dele mesmo. Quando ele se entende um ser cheio de virtudes, ele começa a fazer escolhas saudáveis. A gente está falando só de virtude ou a gente está falando também de uma questão de família e de sociedade? Porque hoje a gente tem visto muita desestrutura familiar, de uma forma geral, né? Muita mãe solteira, muito pai solteiro, muita família com problemas, com dificuldades de educar os seus filhos, pais trabalhando muito para conseguir sustentar suas famílias e muito mais ausentes de casa do que na minha geração, do que na sua geração. Essa falta de estrutura familiar e uma mudança tão grande na sociedade nos últimos anos também influencia a questão das drogas ou é uma atitude muito pessoal? É isso que influencia a questão das drogas, né? Eu fui praticamente educada pelo Padre Haroldo e o meu pai, antes de casar, foi padre, né? Então, eles me ensinaram o poder da família. E é exatamente na família que a gente consegue encontrar essas virtudes que estão dentro da gente. Porque pensa bem, você é uma pessoa maravilhosa, mas se não tem ninguém na sua família para reforçar isso, para dizer isso, como é que você vai saber que você é tão maravilhosa assim? Sendo que a TV, que a sociedade, que um monte de lugares estão dizendo exatamente ao contrário, que você é mais ruim do que boa. Então, a ideia dos embaixadores é fortalecer essa virtude que sim, começa na família, porque ali é a base da sociedade. Essa é a ideia. E como você mesmo disse, desestruturou muito, né? Durante tantos anos que a humanidade percorreu, né, que a gente tem de sociedade, isso foi desestruturado. Por isso, tantas drogas, por isso, tanta violência, por isso, tanta coisa ruim. E que a gente pode mudar. Só que tem que mudar através da gente, né? Não tem solução, não tem mágica. A mudança só acontece na hora que todo mundo quiser. Você falou que começou com a sua experiência no mundo vivendo, né, o mundo das drogas, não o seu, mas o do outro, há muito tempo atrás, vivenciando ali na instituição do Padre Haroldo. O que você viu ali que mais te assustou há 15 anos atrás? Porque a gente vê hoje, eu falar hoje de drogas, parece que há 15 anos atrás era um pouco mais distante, né? Pelo menos pra gente, se ouvia dizer menos, não era tão próximo, tão real. Como que era há 15 anos atrás ser um usuário de droga, o mundo de quem usa droga?
Olha, bem legal essa tua pergunta, porque eu lembro que eu tinha 3 anos de idade e o Padre Haroldo ia jantar em casa para participar da reunião de diretoria. E vinha um motorista com ele que ficava batendo corda para a gente brincar, porque os pais têm que arranjar um jeito dos filhos fazerem alguma coisa quando eles estão trabalhando, né? E aí eles estavam lá em reunião e o menino que pulava a corda com a gente, que era o motorista do Padre Haroldo, brincava com a gente, depois passava 2 semanas, não era mais aquele motorista, era outro. E eu sempre perguntava, padre, cadê o João, né, aquele motorista? E a resposta sempre era, ele morreu. Ou ele, por usar droga, não está mais aqui com a gente. Então, a gente cresceu acreditando que droga matava. Nós, crianças, eu com 40 anos, eu cresci numa geração que acreditava que droga matava. Hoje, se eu falar para o meu filho, que esses dias eu falei de 5 anos de idade que droga mata e que cigarro é droga, ele me perguntou, mãe, mata como se aquela pessoa está fumando e não está morrendo? Ela está vivinha. Então, hoje, você fazer as comparações e falar sobre droga para as crianças de hoje é muito difícil. Elas têm muito mais informação e não é qualquer coisa que você fala, que eles vão acreditar. E as drogas, elas sempre vão existir, elas sempre existiram e sempre vão existir. A proposta dos embaixadores é fazer com que o ser humano se fortaleça para dizer, isso eu não preciso, obrigado. Se a droga de antigamente era melhor ou pior que a de hoje, se era mais forte... Não sei, eu acho que aumentou o número de pessoas, aumentou o número de consumo, porque tem aumentado no mundo inteiro, não só no Brasil. E a pergunta é, o que é que faz uma pessoa fazer uso de drogas? O que é que a gente pode fazer preventivamente para que ela consiga se fortalecer e falar, eu não quero isso, obrigado. Porque vai sempre existir, sempre. É falta de uma desestrutura mesmo, quando a gente fala que há 15 anos atrás era assustador ouvir a palavra cigarro, ouvir a palavra drogas e até mesmo a palavra câncer. Era uma coisa tão distante da gente e agora é tão próximo. O que mudou em 15 anos que fez ficar tão próximo da gente esses assuntos que vocês tentam prevenir dentro da ONG? Você sabe que eu tenho dificuldade em responder essa tua pergunta, porque eu tenho uma certeza tão clara que o mundo está melhorando e não piorando. Eu tenho certeza que o mundo está muito melhor do que ele estava antes. Eu acho que isso é uma questão de visão mesmo, porque antigamente tinha tantas coisas ruins que hoje não tem e que eu acho que a sociedade está de uma certa maneira se organizando, lógico, vai demorar muito tempo para isso acontecer, mas a gente está se organizando para melhorar o mundo. Então, por exemplo, tinha muito câncer realmente e muita gente morria. Hoje muita gente consegue se salvar e se recuperar por causa de um bom tratamento. Tinha muita droga realmente e hoje tem muita gente que consegue se prevenir disso, por entender, por ter mais informação. Antes, eu falo muito isso para o Padre Haroldo, que antigamente um bom projeto de prevenção às drogas falava da droga. Então, assim, Rafaela, cuidado com o que vai acontecer no seu corpo se você usar maconha. E se você usar crack, vai acontecer isso, cocaína, isso. Hoje, isso está na internet. Você bota no Google lá o que acontece no teu organismo se você usar maconha ou crack, tem a resposta. É vencido você achar que vai fazer um trabalho, então, e dizer, ah, vamos sentar agora essa garotada aqui, vamos falar para eles o que acontece se eles... Totalmente vencido. E eu acho que é o seguinte, a gente vai conseguir mudar o mundo quando a gente começar a falar da solução. A gente ainda está com foco no problema. A gente ainda na TV só vê problema. A gente ainda no jornal só vê problema. A gente ainda na família só vê problema. Qual é a solução? Você tem um problema, como eu também tenho, com certeza. Eu vou ficar focando toda a minha energia, toda a minha atenção no problema ou para resolver o problema? Por isso a ideia de vício e virtude. O vício é exatamente o contrário da palavra virtude. Quando você entender as virtudes, você vai saber que o vício vai sempre existir, mas você vai conseguir falar, peraí, por esse caminho eu não vou, porque você conhece os dois. Agora, uma criança hoje que a gente trabalha, quando a gente pergunta, você sabe o que é temperança, paciência, coragem, justiça, determinação, sabedoria, ela muitas vezes nunca ouviu falar, porque não está na TV, porque não está nos outdoors, não está em nenhum lugar. Então essa é a proposta. Como é que a gente muda o paradigma do mundo? Né? Como é que a gente muda de vício para virtude? As crianças estão dispostas a discutir esses assuntos? Muito. A pergunta é se os pais estão dispostos a discutir esse assunto. Vocês envolvem os pais nessas discussões? Sim, sim. Como que funciona na prática? As crianças vão até a entidade ou vocês vão em pontos específicos e unem essas famílias para discutir? Como que funciona o trabalho? A palavra embaixador, Rafa, vem com toda uma carga positiva de levar uma missão. Então, a nossa sede é muito pequena, é o nosso QG, para a gente se concentrar para levar a missão das virtudes. Hoje nós atendemos 6 organizações sociais da periferia de Campinas, então Sul, Norte, Leste e uma escola particular. E a ideia é fazer com que as crianças, através de dinâmicas corporais, sintam as virtudes. Então, não é assim, coragem segundo Aristóteles e agir pelo coração. Não, a ideia é que elas passem por uma atividade corporal e através do coração elas consigam entender o que é coragem e como elas têm que
ter essa coragem no momento que alguém oferecer droga para ela, ou oferecer uma coisa que ela não gosta. Como ela ser determinada e não teimosa a seguir adiante. Né? O ser humano é muito complexo, não é um trabalho fácil. Agora, o que a gente percebeu é que quando a gente ensina para a criança o que é temperança na escola, aí ela vê que a professora não tem, ela se questiona. Peraí, professora, você não aprendeu temperança? Esses dias me perguntaram, você não aprendeu temperança com embaixadores da prevenção? Por quê? Porque nós, adultos, temos uma coisa que é verdade determinada. Eu aprendi isso, vai ser assim e pronto. E as crianças são seres puros, plenos de virtude, que muitas vezes ensinam a gente. E acho que essa é a sacada, como a gente consegue fazer com que o ser humano, o adulto, volte em muitos momentos a ser criança de novo. E entenda que essa pureza vai mudar o mundo. E na hora que todo mundo quiser isso, a gente vai conseguir. Youssef, a Sandra teve já uma pré-experiência, né, antes de fundar o Embaixadores da Prevenção. O que te motivou? Você vai assumir agora, né, uma próxima gestão como presidente, digamos que o novo presidente de Embaixadores da Prevenção. Você já teve algum contato? Porque a gente imagina que o papel do presidente de uma ONG não é necessariamente lidar com um ponto principal, é uma administração mais geral, né? Mas você tem que se identificar com o foco daquela entidade. Você teve alguma experiência de vida próxima a você voltado para drogas que te motivou a virar o presidente do Embaixadores da Prevenção? Na verdade, não uma experiência com drogas, né? Na verdade, eu me identifiquei com a missão dos embaixadores, porque a minha vida, eu trabalhei sempre com desenvolvimento humano. E a evolução humana ela é importante para que a gente possa pensar nisso. E, na verdade, o projeto dos embaixadores me chamou muita atenção. Eu já estou trabalhando com os embaixadores há mais ou menos 2 anos. Que nós estamos fazendo aqui, planejamento estratégico, metas, como nós vamos fazer com que esse projeto chegue aonde nós queremos, tanto que a nossa meta é até 2072 atingir 7 bilhões de pessoas no mundo. Às vezes as pessoas dão risada, como você agora está sorrindo, nossa, 7 bilhões de pessoas até 2072. Eu estou tentando fazer a conta dos anos, eu estou pensando primeiro no 2072. Depois estou fazendo a conta dos números. Mas, na verdade, como é que você faz isso? Isso é uma coisa exponencial. A partir do momento que você entra, que você começa a colocar esse projeto, as pessoas se tornam embaixadores. E isso vai ser exponencial no mundo. É questão de chegar em Campinas, São Paulo, daqui a pouco isso está no Brasil, está no mundo. Né? A Sandra tem um sonho que eu acompanho até daqui 5 anos, que é pelo menos conversar com o Bill Gates para ajudar, porque o Bill Gates está com um projeto muito legal de levar para o mundo, né? Ele está levando, ajudando o mundo, e por que não esse sonho acontecer? Então, esse objetivo, esse sonho, eu tenho filhos também, tenho uma família. Eu tive a oportunidade de ter nascido numa família que me ensinou muito mais virtudes e eu quase não conhecia os vícios. Então, o que eu quero? Eu quero pegar essa experiência que eu tive também e ajudar a desenvolver nas pessoas a virtude. Mesmo que elas não tenham a mesma condição emocional e a mesma estrutura familiar que você teve, porque eu falei disso com a Sandra já no começo, a realidade mudou muito, a gente não tem mais aquela família presente, pai e mãe que senta junto no almoço de domingo, conversa, volta da escola, conta pra mãe o que aconteceu. Tá uma bagunça, o filho sai correndo, tá na rua, a mãe tá trabalhando, ninguém mais conversa, não tem mais diálogo, não tem convivência. Mudou muita coisa. Como que a gente ajuda uma sociedade desestruturada com uma experiência de vida que a gente tem de estrutura? Então, eu às vezes pergunto, né, as pessoas estão olhando para essa questão da sociedade desestruturada. Eu vejo que é uma evolução. Que é evolução? A evolução humana é isso assim. Eu até tenho medo, às vezes, a tecnologia muito forte, mas o mundo, né, a partir de agora, está muito mais claro, a questão da tecnologia, em vez de vir para crucificar as pessoas, na verdade, ela está vindo para nos dar uma mão, para nos ajudar. A velocidade com que as informações acontecem e a exponencialidade das questões, né, do que está acontecendo no mundo, talvez nos assuste um pouco. Mas é uma questão de adaptação do ser humano. Eu acho, na verdade, que essa desestruturação ela é um passo que está sendo dado para uma estruturação melhor. Vai chegar uma hora que o ser humano ele vai ter que parar, pensar e olhar o seguinte, espera aí, o que nós estamos fazendo? E a nossa ajuda é fundamental nisso. Se eu posso dar uma ajuda, uma pessoa, se a gente conseguir, no bairro, atingir uma certa número de pessoas, esse certo número de pessoas vão ajudar outros números de pessoas. E eu tenho uma história dessa, que se quiser eu posso até contar. Por favor. Eu tive uma experiência muito legal com uma pessoa
que foi um grande jogador de futebol em Uganda. E esse cara em Uganda, eu agora não me lembro o nome dele, mas eu vi uma palestra dele e posso, se eu lembrar eu falo, mas essa pessoa, Uganda é um país muito pobre. É um país onde se tem muitas crianças trombadinhas, muitos jovens, e lá ele vive um problema de guerra. Então você vê crianças pequenas com perna cortada que pisaram em minas. E aí qual era o grande ideal da vida dele? É chegar à seleção do país dele para poder ir para a Europa, que lá é o grande mercado do futebol e teria uma vida melhor para sua família. Ele mora em centros como favelas, como é Uganda. E um dia um amigo, quando ele foi para a seleção, num jogo treino, um amigo chutou o joelho dele por trás, que deixou ele impossibilitado de continuar a sua carreira. E ele parou. Ele poderia, naquele momento, pensar, puxa vida, era a minha chance de conseguir um contrato, ir para fora, levar a minha família, dar uma melhor condição, mas não foi esse o pensamento dele. Ele pensou o seguinte, puxa vida, o meu país precisa de ajuda. Como eu posso ajudar esses jovens a mudar essa questão? Então ele começou a andar pelo país dele e viu o quê? Na região dele, aonde ele estava que jogava futebol, viu um monte de jovens parados, sentados, sem emprego, sem estudo, sem nada, e ele fez uma pergunta para esses jovens. O que vocês gostariam de fazer na vida? Ah, nós gostaríamos de jogar bola. E ele é um cara muito famoso, todo mundo conhecia ele. E como é que vocês gostariam de jogar bola? Se eu ensinasse vocês a jogar bola, nossa, seria bacana. Mas então vão ter que ter umas regras. Tá? Vocês não podem faltar, nós vamos ter os treinos, tem que ter disciplina. Então ele foi começando a trabalhar isso com aqueles jovens. E aqueles caras gostaram tanto dele que ele começou a levar esses jovens para a casa dele, dar leite, comida, para que eles também tivessem condições. E um dia uma reportagem perguntou para ele, mas o que você acha que vai acontecer com o seu país? Ele falou, olha, talvez não seja na minha geração, mas imagine, esses jovens que eu estou trabalhando, estou ensinando uma profissão, além do futebol, ele era soldador, então ele levava para casa, ensinava essa profissão. E um dia ele falou assim, imagine, esses centenas de jovens que estão aqui, amanhã serão pais, terão famílias. Se eles tiverem desenvolvido essa nova cultura, esse novo pensamento, como será amanhã a família deles? Então, daqui a um tempo, Uganda pode mudar. Com pequenas centenas, eles serão sementes dessas crianças, dessas novas famílias que vão mudar o mundo. E eles podem mudar o meu país. Então, a contribuição desse cara foi sensacional. É um cara, é uma pessoa sendo semente para centenas, que aquelas centenas serão semente para milhares de pessoas. É assim que se muda o mundo. Se nós pensarmos, isso não tem mais jeito, está desestruturado, não vai nunca mudar essa cultura, infelizmente o mundo vai piorar cada vez mais. Se uma pessoa, se pensarmos em Gandhi, um cara mudou a Índia, Madre Teresa de Calcutá mudou a Índia, quantas pessoas que, se uma pessoa tiver vontade, pode mudar o mundo? E essa é a intenção dos embaixadores da prevenção. Esse é o programa Espaço Aberto. Estamos, então, conhecendo como que funciona o trabalho dos embaixadores da prevenção, o que está por trás disso tudo. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Até já.